Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Malaquias. Nós vamos ler o capítulo 3, versículo 1, depois o capítulo 4 e o versículo 5, e depois nós vamos para o Evangelho de Lucas. No capítulo 3 e no versículo 1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, no versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Versículo 17. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ainda em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Senhor, nós nos reunimos mais uma vez, Senhor, nesse local. E nós te buscamos, ó Deus, e oramos diante da tua presença, Senhor. Senhor, nós oramos com o nosso coração, com as nossas vidas, ó Deus, sedentos do Senhor. Sedentos da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Porque nós somos carentes do Senhor, ó Deus. Somos necessitados da tua presença, Senhor. Sem a tua presença, ó Deus, como prosseguiremos, Senhor? Sem a tua presença, Senhor, como permaneceremos, Senhor? Por isso temos nos reunido e orado e buscado a tua presença e buscado a palavra do Senhor. Então, Senhor, nos dirige, ó Deus, fala conosco mais uma vez, Senhor. Enche os nossos corações do Senhor mesmo. Enche-nos, Senhor, da vida do Senhor. É o que nós precisamos da vida do Senhor abundante em nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós nesses dias tão difíceis, Senhor. Senhor, são dias difíceis, ó Deus. Dias em que o mundo se opõe contra a tua igreja com toda a força. Mas a nossa força é o Senhor. A nossa medida é o Espírito do Senhor. E por causa disso é que nós permanecemos para a glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, hoje eu quero começar a compartilhar com os irmãos e nas oportunidades que o Senhor nos permitir, estaremos dando sequência sobre o ministério de João Batista e o avivamento da volta de Cristo. E sobre esse assunto que temos meditado tanto nesses últimos tempos, e dentro desse assunto eu quero começar compartilhando, estudando com os irmãos sobre Zacarias e Isabel, que foi o pai e a mãe de João o Batista. Mas antes de começarmos e falarmos propriamente sobre João Batista e sobre seu ministério, nós precisamos de ter uma noção profética do ambiente. E para olharmos isso, não seria diferente de olharmos para o livro do profeta Malaquias. Porque quando Malaquias começou a profetizar e a entregar ao povo aquilo que o Senhor estava colocando em seu coração, nas profecias dele, era anunciado todo um contexto de uma realidade histórica
onde culminava para aquele momento um tempo também de apostasia. Porque naquele momento da profecia, ou naquele momento que o profeta Malaquias profetizava ao povo, o povo estava indiferente à palavra do Senhor, às promessas do Senhor. Aquele tempo era um tempo em que o povo já havia se esquecido dos milagres que o Senhor havia feito em toda a história. Não tinham mais os milagres que era anunciado ou que aconteciam através, por exemplo, de Elias e Eliseu. Eles estavam agora com as marcas do sofrimento causado pelos cativeiros que passaram, que por sua desobediência eles eram submetidos debaixo da correção do Senhor. Agora também já esquecidos da reforma que Neemias havia proposto e conduzido o povo. Nesse momento o povo já havia esquecido disso também. E pairava sobre o povo uma religiosidade cerimonial. Quando nós observamos o livro do profeta Malaquias, nós observamos que nas profecias dele, ele fala de um povo que as suas ofertas eram do pior que eles tinham. Eles ofereciam dos piores animais, ofereciam do alimento mais ruim. Eles ofereciam do pior. Se trouxéssemos para o contexto de hoje aquela realidade, seria como se nós oferecêssemos para o Senhor aquilo que sobrasse, não aquilo que fosse as primícias. Seria como que se participássemos das reuniões cumprindo uma agenda religiosa, com a nossa mente distante da realidade da palavra do Senhor, com a mente distante da realidade daquilo que Deus tem proposto para nós. Esse era o ambiente do tempo de Malaquias. Era um povo que já estava numa sonolência espiritual. Quando nós observamos essas características e olhamos para os nossos dias, percebemos que não é muito diferente. Por isso, esse ministério profético que veio sobre João o Batista, ele tem muito a ver com os nossos dias, porque ele veio para trazer um avivamento, para que através dele Deus fizesse um avivamento para anunciar e preparar o caminho para a vinda do Messias. E também nesses últimos dias, o Senhor vai levantar um povo no ministério de João o Batista, que é a herança do ministério de Elias, para justamente preparar o caminho para a volta do Senhor. É por isso que nós vamos observar esses detalhes desse ambiente. Naquele tempo das profecias de Malaquias, e depois passaram-se por volta de 400 anos até chegar ao tempo de João Batista. 400 anos. Na época de Zacarias, no caso o pai de João Batista, quem reinava era Herodes. E havia o templo que Herodes estava construindo. Aquele templo de Herodes, que ele não pôde terminar. O templo foi terminado em 64 depois de Cristo, mas foi destruído no ano 70 depois de Cristo para cumprimento profético. Antes havia o templo que foi construído por Salomão. O templo, na construção através de Salomão, apontava para a glória de Deus, apontava para a sabedoria de Deus, apontava para o domínio de Deus. Depois, com o passar do tempo, houve-se a construção através de Zorobabel, que apontava para a restauração. Agora, no templo, já sendo construído por Herodes, já figura-se apostasia, já figura-se a mistura, porque Herodes era um homem mau, era um homem sanguinário,
Era o homem que a esposa que ele mais amava, ele mandou matar. É aquele homem que, para perseguir o Messias, quando ouviu falar sobre a vinda dele, mandou matar todas as crianças. Era um homem sanguinário, um homem terrível, mas era um homem político. Era um homem que tentava manter uma harmonia com os sacerdotes, satisfazendo os sacerdotes e o governo do povo de alguma forma, mas ao mesmo tempo procurando satisfazer Roma, satisfazer o império ao qual ele estava submisso. Então nós temos o templo de Herodes, o templo que Herodes estava adornando. E é interessante observar que esse templo, quando ele estava construindo ou adornando, era um templo que era, na realidade, era maior que o templo de Salomão. E também era adornado com ouro. Mas existia uma diferença. Não havia a arca da presença do Senhor. Não havia realidade espiritual naquele ambiente. Havia rituais, havia aparência. Ali quem organizava, quem apresentava os sacrifícios, eram os sacerdotes, que por volta de 20.000 sacerdotes em todo o reino, aqueles sacerdotes eram dominados por uma classe de judeus que era chamado de saduceus. E os saduceus, eles não acreditavam nos livros proféticos. Para os saduceus, só importava os 5 primeiros livros, o Pentateuco, os livros de Moisés. Então eles não acreditavam nas profecias, eles não acreditavam numa vida além da morte. Para eles era tudo ali, tudo tinha que acontecer naquele momento, tudo tinha que acontecer em vida. Então havia esse povo que cultuava diante do Senhor. Esse era o ambiente, o templo de Herodes, sacerdotes que não acreditavam nas profecias do Senhor, e era um ambiente onde o Senhor começou a moldar, a preparar o caminho para a vinda do Messias, do Cristo, porque havia uma profecia, havia uma promessa, e nesse contexto, Deus chamou Zacarias. Zacarias era um sacerdote, que no meio de por volta desses 20.000 sacerdotes que haviam no reino, a palavra do Senhor fala que ele era justo, era um homem íntegro, ele e sua esposa, e que tinha o temor do Senhor em seu coração. Mesmo em uma terra árida, mesmo em meio a uma comunidade, a um povo que não zelava pela glória do nome do Senhor, haviam aqueles que eram sinceros diante do Senhor. E era com esses que o Senhor contava para preparar o caminho para a vinda do Messias. Hoje isso não é diferente, irmãos. No meio dessa terra árida, há aqueles que são fiéis à palavra do Senhor, há aqueles que acreditam no cumprimento das profecias do Senhor. E são com esses e através desses que o Senhor vai preparar o caminho para a vinda do Cristo, para a vinda do nosso Senhor, porque ainda vai haver um avivamento que vai preparar ou adornar a igreja, apontando para a glória e a vinda do Cristo. E é olhando para isso que nós temos que nos curvarmos diante da presença do Senhor. Que o Senhor encontre caminho em nós, para que nós sejamos também participantes destes que têm temor, que têm o temor do Senhor em seus corações. No templo de Herodes, não tinha a realidade da presença do Senhor, porque não tinha arca. Lá havia o comércio de ofertas. Lembra quando o Senhor Jesus entrou no templo, lá em Lucas capítulo 19, expulsou os cambistas, derrubou as bancas, havia comércio. Isso é comum em nossos dias.
comércio da oferta ao Senhor. Não é diferente nos nossos dias. No meio de todos esses sacerdotes que eram dominados pelos saduceus, né, o que governavam eles não era a fé nas profecias do Senhor, mas era a ganância do resultado ou no resultado das ofertas que eram depositadas no templo. Esse era o cenário. Na entrada do templo, Herodes mandou colocar a águia, que era o símbolo do Império Romano. Então ele tentava fazer uma mistura para ficar de bom grado com os saduceus, com os sacerdotes, com os judeus, mas também com Roma, mas também com o imperador. E lá também havia os escribas e os fariseus. Nesse cenário, nesse ambiente que nós estamos meditando, havia os escribas e fariseus. Os escribas eram os copistas dos manuscritos que, com o tempo, por muito conhecerem esses manuscritos, conseguiram uma posição de destaque em meio aos judeus, e por isso eram muito respeitados. Eles eram respeitados. E havia os fariseus que também eram uma classe de judeus, era como uma seita no meio dos judeus, de homens que também estudavam muito, que eram entendidos das letras, buscavam conhecimento, mas não tinham a realidade da revelação da palavra de Deus. Quando nós vamos olhando todo esse ambiente, todo esse cenário, e olhamos para os nossos dias, nós sentimos a proximidade da vinda do Senhor. Nós sentimos a urgência de um povo que se levante diante do Senhor, mas que se levante em oração, que se levante com a palavra do Senhor, para que esse caminho seja de fato preparado para o retorno do Senhor. Abram comigo em Lucas no capítulo 5, no capítulo 1, no versículo 5. Capítulo 1, no versículo 5, diz: E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo saduceu chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Nesse versículo aqui, o Espírito Santo ele nos chama a atenção para o tempo de Herodes. Porque havia esse contexto desse tempo, que essas coisas iam acontecendo no meio do povo de Deus, e aqueles que se manifestavam pela palavra do Senhor, crendo no cumprimento das profecias do Senhor, eram pressionados a não anunciar isso. Mas aqui nesse versículo nós vemos a menção de Zacarias. Quando nós olhamos a profecia de Malaquias e olhamos o início do cumprimento dessas profecias, aqui em Zacarias, nós percebemos que o Senhor, Ele cuida e zela pelo cumprimento da sua palavra. Isso não depende de nós, irmãos. Com nós ou sem nós, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. O que vai mudar é quem são aqueles que vão participar da vinda do Senhor. Esse é um grande detalhe. Quando olhamos para o significado do nome de Zacarias, significa Javé se lembra. Esse é o significado do nome de Zacarias. O significado do nome de Isabel é o juramento de Deus. Se nós formos harmonizar esses dois nomes, a gente poderia colocar Javé lembra-se do seu juramento. Está vendo? Havia sacerdote no meio daqueles quase 20 mil sacerdotes que buscavam o Senhor em oração,
e que estes, desde o seu nome, dos seus nomes, já eram separados, e já eram e estavam sendo preparados para anunciar a vinda do Senhor. Então o Senhor zela pelo cumprimento da sua palavra. Há 400 anos antes, o Senhor havia falado pelo profeta e profetizado, mas o Senhor mesmo já estava preparando o caminho para a sua vinda. Quando nós olhamos para o significado do nome de João, o Batista, porque nós temos esse cenário Zacarias, nós temos aqui Isabel, que era a esposa de Zacarias, e nós temos João, e a origem hebraica do nome João significa Javé honrou. A origem grega do nome João significa Jeová é o doador gracioso. Então, tendo em vista as profecias, é o Senhor que honra a sua palavra, porque ele era João, era o cumprimento da palavra do Senhor. Tendo em vista o que estava sendo anunciado e que viria, ele anunciava a graça do Senhor que viria após dele. Então, todo o cenário já estava pronto. O cumprimento da palavra do Senhor estava acontecendo. Apesar que muitos não conseguiam enxergar, não conseguiam ver. Quando olhamos aqui no versículo 6, Lucas capítulo 1 e versículo 6, diz assim: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É interessante quando nós observamos essa palavra, essa porção. Eles eram justos perante Deus, diante de Deus. Ali, eles buscavam viver uma vida piedosa diante do Senhor. Zacarias era um sacerdote. A sua esposa era da linhagem de Arão. Então havia ali naquela família um ambiente para a palavra do Senhor. E eles procuravam e buscavam uma vida de fidelidade diante do Senhor. E eles eram justos diante do Senhor. O ambiente para um anúncio da vinda do Senhor é um ambiente que o Senhor levanta, naquele tempo os justos, hoje os justificados. Porque o Senhor levanta do meio daqueles que foram e estão sendo justificados, o seu remanescente que vai e está preparando o caminho para a volta do Senhor. E que vai chegar um momento que vai haver um avivamento, que esse avivamento vai durar até a vinda do Senhor. Porque quando olhamos para a história, nós percebemos na história dos avivamentos, que os avivamentos aconteciam e normalmente, por volta de 100 anos depois desse período de avivamento, as pessoas se perdiam naquilo que elas haviam recebido da parte do Senhor. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, também não é diferente. Mas vai haver um avivamento que vai anunciar a vinda do Senhor. E esse avivamento não vai acabar, irmãos. É nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Se nós não formos a geração da qual esse avivamento, que não vai se acabar, se manifestar, então nós somos a geração que está preparando aqueles que vão participar desse avivamento. Nós vemos aqui nesse cenário Zacarias e Isabel. Depois veio João o Batista, que preparou o caminho para o Senhor, que pregou de uma forma avivada, e a palavra do Senhor diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Está vendo, irmãos? Não há avivamento sem uma igreja, sem os justificados, cheios do Espírito Santo do Senhor. Não há avivamento, não há restauração, não há um renovo da parte do Senhor. Quando nós olhamos sobre o assunto justificação, quando nós olhamos para Paulo e Tiago,
a princípio, podemos até ficar preocupados, porque Paulo, ele fala que a justificação é pela fé. E Tiago fala que é pelas obras. Essa foi uma dificuldade que foi encontrada também por irmãos do passado, mas que debaixo da luz do Espírito Santo, eles encontraram ou receberam a revelação da parte do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem em Romanos no capítulo 3. Romanos no capítulo 3 e no versículo 28. Paulo diz aqui, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Vamos abrir agora em Tiago, no capítulo 2, abram comigo, por favor. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 24. Aí Tiago disse: vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. A palavra do Senhor, ela não se contradiz. O homem é justificado pelas obras ou é pela fé? Abram comigo também, voltando para Romanos, no capítulo 8, para entendermos melhor sobre o que Paulo e Tiago estão expondo. Romanos capítulo 3, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Agora no capítulo 4, também no versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Paulo e para a palavra de Tiago, nós percebemos que Paulo e Tiago estão falando dos frutos da justificação, porque a fé, ela vem também como um resultado, ou como um fruto da justificação diante de Deus. E Tiago fala dessa justificação, desse fruto, que são obras, que é uma justificação diante dos homens. Quando nós olhamos para o que Paulo diz no capítulo 8, no versículo 33, ele diz que não depende de nós. Ele diz que quem justifica é Deus quem justifica. Paulo ainda diz que todo esse cenário da salvação foi colocado para nós por Deus. Nesse ambiente onde o caminho estava sendo preparado para a volta do Cristo, o Senhor olhou para um justo que naquele momento buscava a justificação pelas obras da lei. Mas na nossa realidade hoje nós temos aqueles que são justificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas não só isso, são aqueles que expressam através da sua fé o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito em nós, ele manifesta o testemunho da justificação para com Deus. Mas através das obras, manifesta o testemunho da justificação para com os homens. O Senhor vai levantar esse povo justificado, que são como aqueles que diante do Senhor buscam não só em fé, mas também em obras, estarem diante do Senhor, zelando pela palavra do Senhor. Aqui nós tínhamos Zacarias, nós vemos Zacarias. E é interessante que quando observamos, Zacarias, ele era um homem que se esforçava. E se olhamos para isso, nós logo nos lembramos da vida de Jó, porque a palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem muito esforçado.
Ele oferecia sacrifícios até pelos pecados de seus filhos, que porventura cometessem. Mas o Senhor, o desejo do Senhor, era de se revelar a Jó. Lá no livro de Jó, no capítulo 19 e no versículo 27, não precisam abrir, diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. No capítulo 42 e no versículo 5, Jó diz assim: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Naquele ambiente da vida de Jó, o Senhor preparou tudo para se revelar a Jó. Porque antes ele conhecia só de ouvir falar, mas depois ele passou a conhecer o Senhor face a face. O ambiente para as nossas vidas, irmãos, é um ambiente onde o Senhor quer se revelar a nós face a face. Porque nós temos ouvido falar do Senhor, nós temos ouvido a palavra do Senhor, mas o desejo que tem que inundar o nosso coração é de conhecer o Senhor face a face. É motivado por esse desejo pelo próprio Senhor, é que respondemos à palavra do Senhor. Não adianta falarmos que nós acreditamos, que nós cremos, enquanto o testemunho das nossas obras dizem totalmente o contrário. Seria como se nós olhássemos somente para o que Paulo diz, nos esquecendo do que Tiago diz. Paulo fala da justificação pela fé, mas Tiago fala desse fruto nas obras. Porque se nós refletimos diante de Deus pela fé essa justificação, nós também testemunhamos diante dos homens essa justificação, que não veio por nosso esforço, que não veio meramente pela nossa fé, mas ela começou em Deus e volta para o próprio Deus. Então é o Senhor que prepara o ambiente, e esse ambiente está acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos. Não adianta nós falarmos que nós acreditamos e virmos semana após semana e não reagimos à palavra do Senhor. E não manifestamos diante dos homens as obras da justificação, como Tiago diz. Tiago chega a dizer: mostra-me a sua fé sem as obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. O que nós temos, o que nós temos para testemunhar diante do mundo, diante dos principados, diante das potestades? O que nós temos testemunhado, irmãos? Somente palavras de fé que não refletem o caráter das nossas atitudes? O ambiente que o Senhor está preparando para a volta de Cristo é um ambiente com pessoas que respondem à palavra do Senhor, que priorizam a palavra do Senhor. Pessoas que falam, que creem, afirmam a sua fé, mas reagem à palavra do Senhor. Se não reagimos à palavra do Senhor, tem algo errado em nossas vidas. Tem algo errado em nossas vidas. Estamos morrendo no meio do manancial. Estamos morrendo no meio do maná que está caindo dos céus. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque tudo aquilo que nós estamos ouvindo, tudo aquilo que nós estamos participando, tem que se refletir nas nossas atitudes, na nossa vida, no nosso lar, no nosso testemunho. Porque senão nós não estamos glorificando o Senhor. Porque senão nós não somos participantes com aqueles que participam e preparam o caminho para a volta do Senhor. Logo mais virá esse avivamento, que é um avivamento que aponta para a vinda do Senhor, e nós participaremos, estaremos de dentro ou de fora. Seremos participantes ou espectadores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque a cada dia que passa, e esta palavra tem sido colocada em nosso coração, como depósito da palavra do Senhor, também traz a responsabilidade de respondermos essa palavra.
E é diante disso que nós temos que fazer igual Esdras, que quando olhou para a palavra do Senhor e olhou para a condição do povo, curvou a sua cabeça e chorou diante do Senhor, porque tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Se o nosso coração não se quebranta diante do Senhor, se a nossa cerviz não se curva diante do Senhor, então também nada daquilo que temos ouvido vai se refletir em obras que apontam para a glória de Deus. Nós clamamos pela misericórdia de Deus. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos. O Senhor tem nos dado da sua palavra, tem nos dado do seu Espírito, tem nos dado abundância de revelação, tem nos dado a igreja. Nós somos participantes junto com todo o corpo de Cristo. E às vezes nós ficamos curvados diante das situações do mundo e só lamentando. Nós temos que lamentar pela ausência do Senhor, porque agora o noivo não está, então nós choramos com sede pela sua volta, porque um dia ele vai voltar, aí nós vamos participar da festa com esse noivo, aí vai ser um dia diferente. Então agora nós choramos pelos pecados que nós cometemos, mas nós reagimos diante da palavra do Senhor, nos curvamos diante do Senhor, nos humilhando diante das potentes mãos do Senhor, em oração, em submissão, em temor, mas diante da oposição do diabo, diante da oposição do mundo, a palavra do Senhor nos fala para resistirmos, a palavra do Senhor nos fala para permanecermos, e nós só permanecemos se realmente nós estivermos refletindo na nossa vida, nas nossas obras, e não somente nas nossas palavras, tudo aquilo que temos recebido da parte do Senhor. Às vezes nós falamos, clamamos, reclamamos, e não reagimos diante da palavra do Senhor. Jó reagia diante daquilo que ele conhecia sobre o Senhor. E houve um momento, houve ventos, houve percas, aconteceu grandes coisas, mas ele conheceu o Senhor face a face. Irmãos, virão dias que vai acontecer grandes coisas. Vai soprar ventos, vai haver turbulências, mas nós conheceremos o Senhor face a face. Porque os justificados em Cristo foram destinados a conhecer o Senhor face a face, irmãos. É isso que tem que nos dar, encher os nossos corações. Jó, ele era esforçadamente justo diante de Deus. Mas o Senhor desejava se manifestar, se revelar a ele. Zacarias era um homem que se esforçava com zelo. E aqui nós lemos, aqui em Lucas nós lemos que ele era justo, ele e sua esposa. Quando nós olhamos para a palavra que fala ele e a sua esposa, estamos olhando para um lar. Era um lar que era justo diante do Senhor. Era um lar, uma família, ainda que não tinha filhos, mas eram zelosos pela palavra do Senhor. Os nossos lares, irmãos, têm refletido esse zelo pela palavra, pelo cumprimento da palavra do Senhor. Isso tem que confrontar as nossas vidas. Abram comigo ainda em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 8. Diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. No versículo 8 nós percebemos que Zacarias ele se ocupava com o serviço de Deus. Era ali que estava o coração dele. Apesar de haverem tantos sacerdotes em todo aquele país, tinha aqueles sacerdotes que eram zelosos pelo serviço a Deus desde a sua casa,
desde a sua família. Então o Senhor estava preparando esse cenário para a volta do Senhor, tendo em vista uma pessoa, um casal que era zeloso desde a sua casa, que estava envolvido com as coisas do Senhor desde a sua casa. Mas nesse momento nós vemos a mão de Deus conduzindo todas as coisas para que Deus se revelasse a Zacarias. Porque no versículo 9, que nós lemos, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, olha só, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. O incenso era oferecido diante do Senhor. Então, naquele momento ali, o Senhor conduziu todas as coisas para que Zacarias entrasse, para que ele estivesse diante do Senhor, para que então o Senhor se manifestasse a ele, para que a palavra do Senhor fosse manifesta a ele. Nós vemos mais adiante que o anjo do Senhor se manifestou ali, diante de Zacarias, e ele ficou assombrado, porque há muito tempo não havia no meio do povo de Deus aquele tipo de realidade, porque não tinha nem a arca. Eles tinham os rituais, tinham todos os trabalhos, mas não tinham uma realidade com reflexo espiritual. E de repente ele estava ali, preparando incenso para a oração, e o anjo do Senhor se manifesta. Vamos prosseguir. No versículo 9, nessa última parte, nós observamos oferecer o incenso. O sacerdote, ele entrava para o templo para oferecer o incenso, e ele utilizava do incensário. O incensário era um recipiente onde era colocado perfumes, era colocado o incenso e também brasas. E quando o sacerdote estava lá dentro, oferecendo, preparando, e quando ele começava a queimar esse incenso, o povo estava do lado de fora na expectativa de perceberem a fumaça do incenso subindo. E quando a fumaça do incenso subia, aí todo o povo, eles saíam do pátio e se posicionavam, se curvavam com a palma da mão virada para cima e começavam uma oração silenciosa diante do Senhor. Era um momento glorioso, maravilhoso, porque todo aquele povo, quando observado a fumaça do incenso subindo, porque o sacerdote estava lá dentro, eles começavam a orar. Isso acontecia todos os dias, 2 vezes por dia. Então ali havia o incensário, havia a brasa, as brasas de fogo, e havia o incenso. O incensário aponta para as nossas vidas, porque é um ambiente, é o recipiente para o fogo. A brasa de fogo aponta para o Espírito do Senhor, enquanto o incensário aponta para o perfume do conhecimento de Cristo nas nossas vidas. Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 2, que nós, segundo o conhecimento de Cristo, quando é manifesto através de nós o conhecimento de Cristo, nós somos o bom perfume do Senhor. Então, quando há o incensário, quando há o Espírito Santo, e quando há esse perfume do Senhor, então sobe a fumaça das orações diante de Deus. Naquele momento, o sacerdote ele entrava, preparava o incenso e oferecia diante do Senhor. E naquele momento o povo começava a orar. Então subia diante da presença do Senhor o cheiro suave, junto com as orações de todo o povo. E isso era recebido diante do Senhor. Paulo chega a dizer que as orações dos justos subiam e sobem como fumaça agradável, com um cheiro suave diante do Senhor. Mas referente àqueles que não são justificados, sobem diante do Senhor e falam contra eles mesmos. Irmãos, se as nossas orações, se a nossa vida
não subir em oração diante do Senhor como cheiro suave, isso aponta contra nós mesmos, irmãos. Contra nós mesmos. Porque se nós oramos baseados na palavra do Senhor. Se nós buscamos a presença do Senhor, nós temos que buscar como esse incensário, como esse fogo, como esse incenso. A nossa oração tem que ser essa mistura santa do nosso corpo, do Espírito Santo, das nossas vidas no conhecimento de Cristo, exprimidos em oração diante da presença do Senhor. Porque para a vinda do Senhor, se desejamos o avivamento da parte do Senhor, então tem que haver um povo que se curva, um povo que reflete o conhecimento do Senhor, um povo que reflete o bom perfume do Senhor, para que as nossas orações subam diante da presença do Senhor e sejam aceitas. Quantos de nós têm suas orações que não são recebidas diante do Senhor, porque, por exemplo, não tem comunhão com sua esposa, porque, por exemplo, não há perdão, porque não tem se curvado diante do Senhor para a realidade da palavra do Senhor, e mesmo assim insistem a falar diante do Senhor. Houve os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante da presença do Senhor. Eles pegaram um fogo estranho e foram colocar no incensário para oferecer para as orações diante do Senhor. E sabe o que aconteceu? Eles morreram. As nossas orações diante de Deus, se somos justificados, não pode subir para a presença do Senhor com fogo estranho, irmãos. Tem que ter a porção do Espírito do Senhor. É por isso que nós temos orado e temos buscado a presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, porque quando existe esse mesclar das nossas vidas com o fogo do Espírito Santo, com o testemunho da palavra de Deus e com as nossas petições, aí sim, as nossas orações são recebidas diante do Senhor. A misericórdia do Senhor é que tem nos alcançado, irmãos, porque senão já tínhamos sido consumidos diante da presença do Senhor. Abram comigo ainda no versículo 10, e já estamos concluindo. O versículo 10 diz: e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Havia aquela expectativa por aquele momento, porque esse era o momento que o recipiente foi preparado, o fogo foi colocado. Havia um povo que estava ali aguardando, sedentos, com base na palavra do Senhor. E quando eles percebiam a manifestação do cheiro suave subindo na fumaça, aí eles se curvavam, colocavam as palmas de suas mãos viradas para cima e oravam diante do Senhor. O salmista chega a nos dizer: suba a minha oração perante a sua face como incenso, e as minhas mãos levantadas seja como sacrifício da tarde. Está lá em Salmos, no capítulo 141, no versículo 2. Em Apocalipse, abram comigo para concluirmos, Apocalipse no capítulo 8, versículo 3 ao versículo 5. E veio outro anjo, e parou diante do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o ajuntar as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. Subiu fumaça do incenso, com as orações dos santos, na mão do anjo diante de Deus. O anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Percebem, irmãos? Percebem?
no momento da oração, quando houve o incenso, junto com as orações, que subiu como fumaça diante da presença do Senhor. Subiu como fumaça, diz respeito ao resultado dos salvos, justificados, cheios do conhecimento de Cristo e do Espírito Santo, que oram diante da presença do Senhor. Só depois dessa manifestação, só depois disso que os anjos começaram a preparar as trombetas para tocar. Percebe a importância da manifestação de um povo justificado, cheio do Espírito do Senhor, que se curva diante da presença do Senhor em oração? Irmãos, não há renovo, não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem um povo que dá testemunho, não só em fé, mas também em obra, daquilo que tem recebido da parte do Senhor. Não há avivamento se não houver um povo que realmente, sinceramente, se curva diante do Senhor. E quando nós olhamos todo esse cenário que nós vemos no dia antes e no tempo de João Batista, e nós olhamos para os nossos dias, é o mesmo, irmãos. É idêntico, irmãos. E nos resta ainda um avivamento. É o avivamento que não vai acabar. E é esse avivamento que nós desejamos, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós, de fato, sejamos não só depositários da palavra do Senhor que nós temos recebido, mas que nós sejamos aqueles que têm preparado o caminho para a vinda do Senhor. Porque João Batista, Zacarias, estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Anunciavam a palavra, cantavam diante do Senhor, cheios do Espírito Santo. E é cheio do Espírito Santo que nós vamos anunciar a vinda do Senhor, irmãos. E quando isso acontecer, aí sim estaremos no avivamento do Senhor. Quando nós olhamos para o testemunho de João Batista, que era diferente e morava no deserto, tinha uma conduta de vida totalmente diferente. Mas tudo isso era em resposta ao fato que ele era cheio do Espírito Santo do Senhor e estava anunciando a vinda do Cristo e apontando para o pecado que estava sobre todo o povo. Ele chamava o povo ao arrependimento. Esse ministério se manifesta e vai continuar manifestando-se nos nossos dias e no avivamento até a vinda do Cristo. Porque fala de um ministério não de um homem ou de poucos homens, mas fala de um ministério da igreja, de um remanescente, de um povo que está curvado diante do Senhor. E nós temos que buscar essa realidade para as nossas vidas, irmãos. Vamos orar diante do Senhor. Senhor, que responsabilidade é essa, Senhor, que nós temos nesses últimos dias, Senhor? Porque sobre os nossos ombros está a Tua palavra, Senhor. E se nós não tivermos e não recebermos esse avivamento do Teu Espírito, esse renovo do Teu Espírito, Senhor, então nós não teremos condições, ó Deus, de preparar o caminho para a vinda do Senhor. Senhor, nós precisamos de sermos como esse povo zeloso de boas obras, Senhor, que pelas suas obras revelavam e davam testemunho da sua fé, Senhor. Porque nós dizemos que nós cremos, nós maneamos as nossas cabeças confirmando a palavra que temos ouvido, mas com as nossas obras nós temos negado aquilo que nós temos ouvido e que dizemos que cremos, Senhor, e ainda clamamos pela sua misericórdia, Senhor. Ó Senhor, nós clamamos pela sua misericórdia, Senhor, porque nós precisamos do fogo do Teu Espírito em nossas vidas. Porque sem esse fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, nós não conseguiremos, ó Pai.
Dá-nos do seu Espírito Santo nesses dias, Senhor. Dá-nos mais do Senhor mesmo nesses dias, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Levanta no nosso meio, ó Pai, um povo zeloso. Levanta no nosso meio, ó Pai, um povo que reage à sua palavra. Levanta no nosso meio, ó Pai, um povo que ora e que suas vidas são um depósito do Espírito Santo, das brasas, do fogo do Espírito Santo, que as suas vidas são o doce perfume que sobe diante da sua presença, Senhor. Levanta esse povo nesses dias, Senhor, para que esse povo clame, para que esse povo ore, para que esse povo busque a sua presença, no nome de Jesus, Senhor.